Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Aqui é Joana Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Diário da História. O vídeo de hoje é a parte 4 da série sobre a dinastia Plantageneta. Neste vídeo, irei apresentar as biografias dos reis Eduardo III e Ricardo II. O primeiro se tornou conhecido por disputar o trono da França com Filipe VI, o que culminou na Guerra dos 100 Anos. Já o segundo governou a Inglaterra de forma bastante autocrática, o que resultou em sua deposição e prisão, resultando posteriormente numa instabilidade dinástica que anos depois daria início à Guerra das Duas Rosas. Se você é novo aqui no canal e não conhece a série, sugiro que você assista os vídeos anteriores. O link está na descrição do vídeo e no card acima. E não esqueça de deixar seu like, comentário e se inscreva no canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Tenho certeza que você vai gostar. Eduardo III governou a Inglaterra entre os anos de 1327 até 1377, sendo considerado um dos mais importantes monarcas da Inglaterra medieval, cujo longo reinado de 50 anos foi amplamente dominado pela eclosão da Guerra dos 100 Anos e pelas significativas transformações sociais e políticas que acompanharam. Eduardo III nasceu no Castelo de Windsor no dia 13 de novembro de 1312. Eduardo foi o primeiro filho de Eduardo II da Inglaterra e Isabel da França. Sua infância foi marcada pela turbulência política. Seu pai, Eduardo II, era um rei impopular com um reinado desastroso e uma série de favoritos que desagradavam a nobreza. A rainha Isabel, sua mãe, insatisfeita e humilhada, uniu-se a seu amante, Roger Mortimer, para depor Eduardo II em 1327. Com apenas 14 anos, Eduardo foi coroado rei após a abdicação forçada de seu pai, que seria assassinado logo depois. No entanto, o verdadeiro poder estava nas mãos de sua mãe e de Mortimer. Aos 17 anos, em 1330, Eduardo III demonstrou sua própria determinação ao liderar um golpe de Estado, executando Roger Mortimer e prendendo sua mãe, Isabel da França, iniciando assim seu reinado pessoal e efetivo. Em 24 de janeiro de 1328, Eduardo III casou-se com Filipa de Hainaut. O casamento, arranjado diplomaticamente, com o tempo se tornou feliz e harmonioso. Juntos, tiveram 12 filhos, entre os mais notáveis foram Eduardo, o Príncipe Negro, o primogênito e herdeiro, um brilhante comandante militar que se tornou um herói durante a Guerra dos 100 Anos, embora tenha morrido antes de seu pai. Foi pai do futuro rei Ricardo II. Leonel de Antuérpia, Duque de Clarence. João de Gante, Duque de Lancaster, uma figura central na política inglesa e patriarca da Casa de Lancaster. Foi pai do futuro rei Henrique IV. Edmundo de Langley, Duque de York, patriarca da Casa de York. Thomas de Woodstock, Duque de Gloucester. A vasta descendência de Eduardo III e Filipa seria crucial para a história inglesa, pois as disputas entre os ramos da Casa de Lancaster, os descendentes de João de Gante, e da Casa de York, os descendentes de Edmundo de Langley,
levaram à Guerra das Rosas. O reinado de Eduardo III está diretamente ligado à Guerra dos 100 Anos, o longo conflito entre a Inglaterra e a França. As causas da guerra eram complexas. Eduardo III, através de sua mãe Isabel da França, era neto do rei francês Filipe IV, o Belo. Após a morte de Carlos IV da França, em 1328, o último rei capetiano direto, Eduardo III reivindicou a coroa francesa. No entanto, os pares franceses invocaram a lei sálica, que impedia a sucessão por linha feminina, escolhendo Filipe VI, primo de Carlos IV, para o trono. Os reis ingleses eram vassalos do rei francês na Aquitânia, o que era uma fonte constante de tensão e disputas sobre soberania. A rica região de Flandres, com sua indústria têxtil dependente da lã inglesa, tinha fortes laços econômicos com a Inglaterra e era um ponto de atrito com a França. Em 1337, após anos de tensões e provocações, Eduardo III declarou abertamente sua reivindicação ao trono francês, iniciando formalmente a Guerra dos 100 Anos. Eduardo III provou ser um líder militar capaz e inovador. Seus primeiros anos na guerra foram marcados por notáveis vitórias. Batalha de Sluis, uma vitória naval decisiva que garantiu o domínio inglês sobre o Canal da Mancha. Batalha de Grace, uma vitória esmagadora sobre as forças francesas, graças à superioridade dos arqueiros ingleses e às táticas inovadoras de Eduardo III. A cidade de Calais foi capturada após um longo cerco, tornando-se um importante porto inglês na França por mais de 2 séculos. Batalha de Poitiers, liderada por seu filho, o Príncipe Negro. Esta batalha resultou na captura do rei João II da França, um evento sem precedentes que humilhou a França. Essas vitórias levaram à assinatura do Tratado de Brettigny em 1360, um acordo que parecia favorável à Inglaterra, concedendo-lhe amplos territórios na França, em troca da renúncia da reivindicação de Eduardo ao trono francês. No entanto, o tratado foi rapidamente quebrado e a guerra recomeçou. Apesar dos sucessos iniciais, o final do reinado de Eduardo III foi marcado por desafios. A peste negra, que atingiu a Inglaterra em 1348, devastou a população e a economia. Os custos com a guerra eram imensos, levando a crescente insatisfação e tensões sociais. Os franceses, sob a liderança do rei Carlos V e de seu comandante Bertrand du Guesclin, gradualmente recuperaram muitos dos territórios perdidos. Eduardo III, já idoso e sofrendo de problemas de saúde, perdeu parte de sua antiga energia e brilho. A morte de seu amado filho e herdeiro, o Príncipe Negro, em 1376, foi um golpe duro. Eduardo III faleceu em Sheen, Surrey, em 21 de junho de 1377, aos 64 anos. Ele foi sucedido por seu neto, Ricardo II, filho do Príncipe Negro, iniciando um período de grande instabilidade na monarquia inglesa. Eduardo é lembrado como um dos grandes reis da Inglaterra medieval. Ele transformou o exército inglês em uma força formidável, estabeleceu as bases da Guerra dos 100 Anos e deixou um legado duradouro na história inglesa. A criação da Ordem da Charreteira, em 1348,
é um exemplo de seu amor pela cavalaria e seu desejo de inspirar lealdade e distinção entre os nobres. Durante seu reinado, o parlamento inglês foi fortalecido e o uso crescente da língua inglesa ao invés do francês na corte. Apesar das turbulências e dos altos custos com a guerra, Eduardo III deixou a Inglaterra como uma potência militar reconhecida, embora com as sementes de futuras disputas dinásticas já plantadas. Ricardo II foi o penúltimo monarca da linha direta da Casa Plantageneta a governar a Inglaterra, reinando de 1377 a 1399. Seu reinado foi marcado por crises internas, desafios financeiros e uma personalidade complexa, culminando em sua deposição e morte, preparando o terreno para décadas de instabilidade dinástica. Nascido em Bordeaux, na França, em 6 de janeiro de 1367, Ricardo era filho de Eduardo, o Príncipe Negro, o aclamado herói militar e herdeiro aparente de Eduardo III. Sua mãe era Joana de Kent. Embora fosse o filho mais novo do Príncipe Negro, a morte prematura de seu irmão mais velho, Eduardo de Anguleme, e mais crucialmente a morte de seu próprio pai em 1376, tornaram Ricardo o novo herdeiro do trono inglês. Quando seu avô, o rei Eduardo III, faleceu em 21 de junho de 1377, o jovem Ricardo, com apenas 10 anos de idade, foi coroado rei da Inglaterra. Devido à sua tenra idade, o governo foi inicialmente exercido por uma regência composta por vários conselheiros e figuras influentes da nobreza, entre eles seus tios, João de Kent, Duque de Lancaster, Edmundo de Langley, Duque de York, e Thomas de Woodstock, Duque de Gloucester. A presença de João de Gaunt, o mais poderoso dos tios, era particularmente significativa, embora a relação entre tio e sobrinho se tornasse cada vez mais tensa com o tempo. O primeiro e mais dramático desafio ao jovem reinado de Ricardo II veio em 1381, com a eclosão da Revolta dos Camponeses. Esse levante massivo, liderado por figuras como White Tyler e John Bull, foi desencadeado por uma série de fatores: a alta tributação, as severas leis trabalhistas impostas após a devastação da peste negra e um crescente descontentamento com a corrupção e os privilégios da elite. Milhares de camponeses marcharam em Londres, causando grande destruição e exigindo reformas radicais. Com seus conselheiros paralisados pelo medo, o jovem Ricardo, aos 14 anos, tomou a iniciativa. Após a morte de White Tyler, assassinado durante uma negociação, Ricardo demonstrou uma coragem surpreendente ao se dirigir diretamente à multidão revoltosa, prometendo atender às suas demandas por justiça e liberdade. Embora muitas das promessas feitas aos rebeldes não tenham sido cumpridas, após o fim da revolta e a subsequente repressão ter sido brutal, a ação de Ricardo na crise lhe rendeu um breve período de aclamação popular e demonstrou uma faceta de sua personalidade que inspirava lealdade em momentos de perigo. Eduardo II casou-se 2 vezes, mas não deixou herdeiros diretos, o que se revelaria um fator crítico em sua queda. Em 20 de janeiro de 1382,
Ricardo desposou Ana da Boêmia, filha do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos IV. O casamento foi uma união política arranjada por seu tio, João de Gante, para formar uma aliança contra a França. Apesar de não terem tido filhos, o casamento parece ter sido feliz, e Ana era uma rainha popular e influente, conhecida por sua bondade e sua oposição à perseguição de hereges. Sua morte súbita em 1394 pela peste foi um golpe devastador para Ricardo, que mergulhou em um luto profundo e irracional, inclusive mandando demolir o palácio de Chim, onde ela faleceu. Em 1396, Ricardo casou-se com a princesa Isabel de Valois, filha do rei Carlos VI da França. Este casamento, puramente político, fazia parte de um tratado de paz de 28 anos com a França, visando por fim as hostilidades da Guerra dos 100 Anos. Isabel tinha apenas 7 anos na época do casamento e a união nunca foi consumada. A busca pela paz com a França, embora estratégica, gerou desconfiança entre alguns nobres ingleses que viam Ricardo como um fraco. À medida que Ricardo amadurecia, ele desenvolveu uma forte crença na prerrogativa real e no direito divino dos reis, aspirando a um governo mais centralizado e autocrático. Isso o colocou em rota de colisão com a alta nobreza, que buscava manter suas próprias liberdades feudais e limitar o poder do monarca. Um grupo de poderosos nobres, conhecidos como os Lordes Apelantes, emergiu como os principais oponentes de Ricardo II. Em 1387, os Lordes Apelantes acusaram os favoritos do rei de traição e má administração. A crise escalou e em 1388, na Batalha de Hadcock Bridge, as forças dos Apelantes derrotaram os apoiadores de Ricardo II. Consequentemente, o parlamento foi convocado no que ficou conhecido como o Parlamento Despiedoso, que condenou e executou muitos dos favoritos e conselheiros de Ricardo II. O rei foi forçado a aceitar as exigências dos lordes apelantes e seu poder foi severamente restrito. Embora Ricardo tenha permanecido no trono, ele nunca perdoou essa humilhação e planejou sua vingança. Durante a década de 1390, Ricardo II gradualmente recuperou e consolidou seu poder. Ele agiu com cautela, reconstruindo sua corte e sua base de apoio. Em 1397, sentindo-se seguro, Ricardo agiu contra os nobres apelantes que o haviam desafiado. Vários deles foram presos, acusados de traição e executados, incluindo seu tio, Thomas de Woodstock, Duque de Gloucester, que foi misteriosamente assassinado sob custódia. Outros foram exilados e suas terras e títulos foram confiscados. Este período final do reinado de Ricardo II é frequentemente descrito como sua tirania, caracterizado por sua paranoia e repressão. O erro fatal de Ricardo II veio em 1398, quando ele exilou por 10 anos o seu primo, Henrique Bolingbroke e Thomas Mowbray. Após uma disputa pessoal entre os dois e a suspeita de conspiração. Quando João de Gante, pai de Henrique de Bolingbroke, morreu em fevereiro de 1399, Ricardo confiscou toda a vasta herança de Henrique. Esta ação foi um golpe direto contra o princípio feudal da herança e alarmou a nobreza inglesa, que temia que suas próprias propriedades pudessem ser confiscadas.
Enquanto Ricardo II estava em uma campanha militar na Irlanda, em meados de 1399, Henrique Bolingbroke aproveitou a oportunidade. Ele retornou do exílio, desembarcando em Yorkshire com um pequeno grupo, mas rapidamente ganhou o apoio de muitos nobres e senhores descontentes. O apoio a Ricardo II desmoronou em poucas semanas. Ao retornar à Inglaterra, Ricardo foi cercado e, em agosto de 1399, capturado. O monarca foi forçado a abdicar do trono em favor de Henrique Bolingbroke em 29 de setembro de 1399 e, em seguida, Ricardo foi preso na Torre de Londres. Ricardo II foi levado para o castelo de Pontefract, onde se acredita que tenha morrido por volta do dia 14 de fevereiro de 1400. A causa exata de sua morte é incerta, embora tenha sido amplamente aceito que ele morreu de fome. Alguns historiadores sugerem que ele pode ter sido assassinado. Seu corpo foi sepultado em King's Langley, mas foi posteriormente transferido para a Abadia de Westminster por Henrique V em 1413. A deposição e morte de Ricardo II marcaram o fim da linha direta da Casa Plantageneta e o início da dinastia Lancaster com Henrique IV. No entanto, as tensões geradas por essa usurpação, combinadas com a complexidade da linha sucessória de Eduardo III, plantaram as sementes para futuras e devastadoras guerras civis que culminariam na Guerra das Duas Rosas. Ricardo II é uma figura de grande fascínio histórico. Foi um monarca com uma visão sofisticada de realeza, patrono das artes e um rei que buscou a paz com a França. No entanto, sua personalidade mercurial, a crescente autocracia, a vingança contra seus oponentes e sua imprudência o levaram à queda. Sua trágica história foi imortalizada na peça Ricardo II, de William Shakespeare, que explora os temas como poder, legitimidade e destino. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Obrigada por sua companhia ao longo do vídeo. Até a próxima!